como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um Quarto Rosa. Aqui estou eu, Enz Melina, dona e proprietária da obstetrícia e ginecologia pernambucana, né, amiga? Tu que tá dizendo, né? É, digo mesmo. E tu nem sabe, mas tu é minha gineca. Aliás, tu é minha gineca, tu sabe, né? Não. Pronto. Tô sabendo agora, viu, Comunicada. gente? Pergunta se ela já foi lá no consultório. Calma, vamos devagar. Minha gente, hoje a gente tem uma convidada maravilhosa. A coisa mais fofa do mundo. Dai, ela é fisioterapeuta pélvica. A gente trouxe ela aqui hoje pra gente bater um papo, conversar sobre, porque minha gente sempre tem noção de como é importante, né, amiga? Isso, a importância, o objetivo da fisioterapia pélvica, né? Na verdade, aqui em Caruaru, era o que a gente estava comentando, não foi, Dai? Que ela ainda encontra vários obstáculos, tanto de outros profissionais, né? Como dos próprios pacientes, né? Porque não entendem a importância da fisioterapia pélvica na vida da mulher, porque não é só em um momento ou outro, é na vida como um todo. E aí a gente trouxe Dai para conversar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Amiga, se apresenta pra galera. Então, eu sou a doutora Daiana Kirley, fisioterapeuta pélvica e obstétrica. Estou atuando no mercado há 2 anos. Novinha, né? Um bebê. Um bebezinho. Mas eu entendi que minha missão era cuidar de mulheres. Cuidar do seu assoalho pélvico, cuidar da sua relação sexual. Eu entendi que muitas mulheres sentem dores. E sentir dor na relação sexual não é normal. Né? Amiga, fala de novo. Minha gente, presta atenção pra esse pedaço. Vai, Tem amiga. duas coisas, na verdade. Vou até puxar outro gancho. Tem duas coisas que a gente não pode normalizar de jeito nenhum. Um é a dor durante a relação sexual, né? Que do lado de cá, do lado da parte médica, se chama dispareunia. Isso. E o outro é a perda de xixi. Gente, não é normal. Ah, mas é porque eu tô gestante. Não é normal. Ah, mas é porque eu tive 87 filhos. Não é Isso, normal. Não é normal estar Não é perdendo normal. xixi. Não é normal perder xixi, não é normal perder fezes, não é normal sentir dor na relação. A relação, ela foi criada pra gente sentir prazer, pra ser bom, pra ser gostoso, né? E muitas meninas, mulheres, principalmente na menopausa, pré-menopausa, que tinham relações sexuais normais, sem dores, começam a apresentar dor. Uma endometriose que pode evoluir para um vaginismo. E quem trata? Quem reabilita? A fisioterapia pélvica, né? Conhecimento corporal, muita consciência perineal. O que é a vulva? O que Amiga, é o períneo? era o que eu ia dizer. Como é sua vulva? Você sabe como é sua vulva? O autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Você já se tocou? Não é pecado não, tá, gente? E nem é sujo, tá? Não é pecado não. Você já se tocou? Você sabe onde fica realmente a uretra? A vagina? A vulva tem grandes lábios e pequenos lábios. Interessante, Dai. Há uns 15 dias atrás, eu estava atendendo e atendi uma adolescente que tinha tido a menarca há pouco tempo, né? A primeira menstruação. E ela nunca tinha se olhado no espelho. E aí eu fui desenhar para ela o que era uma vulva, para ela saber o que era, onde estava a uretra, o que eram os pequenos lábios, o que eram os grandes lábios, o que era períneo e qual era o local, que seria o introito vaginal, né, que ocorre a penetração durante a relação sexual. E aí, no final, ela disse assim pra mim, doutora, eu posso em casa olhar com o espelhinho pra ver se eu acerto todas as identificações que eu fazia? Eu digo, pode. jogo E dos quando, 7 euros. e quando voltar pra mim, eu quero saber se você acertou ou não. Anota. Onde era cada estrutura, né? Pra você ver que não existe o autoconhecimento. Né? E isso também é um tabu, né? A gente já Total. até passou uma pincelada sobre o assunto logo nos primeiros episódios daqui do podcast, que assim, as pessoas não se olham, não se tocam, não se conhecem, né? E esquecem que a gente tem uma parte íntima, né? Uma genitália, e que ela precisa ser conhecida por nós também. Não é só nossos dedos da mão, nossos braços, não. Faz parte do nosso corpo. Eu atendi uma paciente essa semana de pré-menopausa. Uma sessão de fisioterapia pélvica, sem dor. E ela chega pra mim e fala, doutora, você faz milagre? Gente, a gente só fez terapia comportamental. Orientações básicas. Orientações básicas de você ter umas preliminares, auto se conhecer, respiração diafragmática para relaxar tudo que tá tenso e relaxar essa musculatura íntima. E a mulher não tá sentindo dor. Ela não tinha uma relação sexual normal até
ou a pré-menopausa. Chegou a pré-menopausa, começou a sentir dor durante a relação, evoluindo para um vaginismo. Uhum. Em apenas uma sessão de fisioterapia pélvica, essa mulher está de alta. Uma sessão. Explica só um pouquinho o que é vaginismo, para que O as que é o pessoas vaginismo? entendam. Importante. O vaginismo, ele pode ter vários graus, certo? E aí o assoalho pélvico, ele tem músculos. Músculos superficiais e músculos profundos. Então, quando a menina começa a sentir dor, não precisa ser dor apenas na penetração. Pode ser dor durante exames ginecológicos. Já é vaginismo. Automaticamente, os músculos do assoalho pélvico se contraem. Vem a dispareunia. Ficou nervoso. Vem a dispareunia juntamente com contrações involuntárias. E essas dores, elas podem evoluírem, porque a mulher ela começa a sentir um fator psicossomático juntamente com os sintomas. Ou seja, né? como ela sente dor, então antes mesmo de começar ou um exame ginecológico, uma relação sexual, como ela já tem medo da dor que está por vir, então aí já começa a parte psicológica de toda a questão envolvida ali. Ela já sofre desde antes. Exatamente. E como é que começa esse vaginismo? Nas meninas virgens, jovens, quando ela vai para um ginecologista que é muito bruto com ela, muitas vezes não deu uma educação sexual boa, ou então ela escutou alguma experiência em casa que traumatizou. Como é um caso de uma paciente que eu atendo, que ela escutou da mãe dela, o sexo não é bom, eu sinto tanta dor. Ela escutou isso antes de casar. Isso traumatizou essa paciente. E aí, quando a paciente foi ter relação sexual, doeu. Porque primeiro começou na mente. Então, o processo de tratamento, a gente começa muito conversando com a paciente, reeducando ela, né? E eu sempre trabalho em conjunto com uma equipe muito profissional. Não é só a fisioterapia pélvica que vai fazer milagre. Ela precisa ir para um psicólogo. Sim. Né? Então, a relação sexual ela precisa ser boa, gostosa e saudável. Então, a gente ensina posições que facilitam. A gente ensina massagem perineal, relaxamento com respirações que melhoram essa abertura vaginal e muito exercício físico também. Então, a gente trabalha em conjunto. Ela precisa, se ela nunca passou por um ginecologista, ela precisa ir para um ginecologista, né? E também existem as mulheres, como eu falei, que já têm uma relação sexual ativa e começam a sentir dor. Gente, como é que essa mulher já usou um vibrador? Essa mulher já teve relação sexual com vários parceiros e do nada ela começa a sentir dor. Isso é traumatizante para a mulher. Ela se sente como se estivesse incapaz, né? Então é um processo. E além do vaginismo, a gente tem outras patologias, como a vulvodynia. É dor na vulva, né? A pubalgia. São muitas queixas que podem aparecer também durante a gestação. Ou se intensificarem, né, na gestação. Porque na gestação tem até aumento do peso, né? Modifica retorno venoso. Tudo concentra mais no assoalho com a maioria das pélvico, gestantes? né? O que é que elas fazem em relação à relação sexual? Não tem. A maioria não tem, gente. Elas não têm por vários tópicos, né? Um é medo que possa chegar no bebê, possa romper machucar, bolsa, né? possa machucar o bebê, e às vezes até o parceiro, né? Essa parte é até mais do parceiro. Que eles têm mais medo. Não, vai machucar o bebê aí, né? Às vezes elas até querem. E o segundo é porque como fica mais sensível, então elas contraem mais, né? Os músculos do assoalho pélvico com medo, às vezes, de algo que nem aconteceu ainda. Então, aí tem dor durante a relação. E aí, a fisioterapia pélvica ajuda muito, 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 muito. Eu e Day, a gente tem uma parceria, né, Day? As pacientes da gente se comunicam muito, porque eu encaminho muito para Day. E assim, depois que começa fisioterapia pélvica, o retorno que eu tenho no consultório é sempre assim, que mudou a vida, que melhorou muito dos sintomas, né? Porque é um cuidado continuado, né? A gestação, ela vai, digamos, piorando, porque a barriga vai aumentando, o bebê vai crescendo, vai pesando mais, né? Então, os sintomas, eles vão se intensificando no decorrer da gestação. Eu gosto muito de comparar o assoalho pélvico como um bíceps, né? Aqui, a magreza da pessoa. Um bíceps, se a gente malha, esse músculo vai crescer, né? Esse músculo vai ficar forte. Mas se a gente tem algum ponto de tensão, o tendão aqui fica durinho. A mesma coisa é o introito vaginal. Então, se a gente tá tensa, estressada,
Na hora que eu palpo uma vagina e vou fazer a palpação bidigital, aqui, dá pra ver na câmera? Dá. Tá? Eu palpo essa vagina, quando eu começo a sentir pra fazer a avaliação, tudo cheio de nódulos, tiger points. São bolinhas que ficam. E essa musculatura tá tensa. E aí a gente vai começar a trabalhar. Como? Fortalecendo. Como se eu estivesse numa academia das pepecas. Adoro! É uma academia das Não, pepecas. e eu digo mais, viu? Se você não treinar em casa, né, Dai, só faz metade do caminho, porque Exatamente. a gente tava comentando um pouco antes de começar a nossa gravação que eu fui essa paciente. Eu tenho 2 filhos, né? A minha Angélia tem 12 anos e eu não fiz nada. Eu fui altamente sedentária. E assim, não tenho vergonha nenhuma de dizer aqui pra vocês. Não fiz academia, não fiz pilates, não fiz fisioterapia pélvica, mas até também tu tava em porque... outro momento da vida, Não, né? e, Ju, há 12 anos atrás não existia É. isso, gente. Não existia esses conhecimentos que a gente tem hoje, a importância. Eu acho que não existia nem fisioterapia pélvica, se existia, eu nem conhecia na época. Não tinha, era uma coisa bem assim. Não tinha, é muito tempo, né? Se você olhar para trás. Sim. E na gestação de Theo, eu fui o contrário. Theo tem 1 ano e Theo tem pouquinho, 1 né, ano e 2 amiga? Só pra meses. contextualizar. E aí na gestação de Theo eu fiz fisiopélvica e foi uma coisa assim que mudou a minha vida, mudou meu olhar, não só como obstetra, mas principalmente como paciente. Porque eu levava a sério. Todos os dias de manhã, quando eu acordava, antes de eu me levantar da cama, eu fazia os exercícios que eu tinha que fazer, da fisiopélvica. Tanto que meu marido até brincava comigo, dizendo, pronto, ela tá fazendo a fisioterapia dela antes dela levantar. Porque você não perde muito tempo. É 5 minutinhos ali, você no instante faz todos os exercícios. Né? E eu fazia, porque eu achava que, assim, vinha de mim, principalmente, para eu melhorar. Não só eu ir para as consultas, o bem-estar. Né? E na gestação, a primeira, eu tive o gotejamento pós-parto. Meus 2 partos foram normais, não é só isso que interfere, mas eu tive o gotejamento de urina pós-parto, sempre que eu ia fazer xixi. Naquela época, como eu falei, né, não tinha esse conhecimento, nem de fisioterapeuta pélvico, nem conhecia na época. E aí eu ficava fazendo só aquelas contrações, né, que a gente tem que fazer direto, que foi minha obstetra que me orientou na época, porque era o que tinha na época. Então aí na gestação de Theo eu disse, não, é 12 anos após, mas eu vou fazer, porque eu não quero ficar daquele jeito de novo. E eu sei que eu vou ter predisposição, porque estou gestante. Então eu comecei já no meio da gestação a fazer e fui até o final. Eu só não fiz o pós-parto, porque quando me mudei para cá em Caruaru, né, e aí eu não conhecia ainda ninguém aqui, e aí não fiz no pós-parto por conta disso, mas eu fiz o resto da gestação todinha, até parir. Fiz todas as... Foi bem Meu, a gente compartilhou juntinho, né, Mel? O meu Oliver tem 1 ano e 6 meses. A gente troca figurinha, né, Dai? Meu Amiga, baby. não sabia. 1 ano e 6 meses. Que fofo. E Theo, 1 ano e 2? 1 ano e 2. 1 ano e 2 meses. Então, a gente passou uma gestação ali próxima. Foi. Né? E a gente compartilhou da fisioterapia pélvica. E aí, eu engravidei, eu estava finalizando minha faculdade, colei grau com 37 semanas de gestação. Arrasou. Fiz fisioterapia pélvica até o final, né? Eu disse, gente, toda mulher precisa conhecer a fisioterapia pélvica. Né? Então, foi aí que eu entendi a minha missão. Minha missão é cuidar de mulheres. Então, minha missão é tirar a dor daquela mulher, né? E tratar o assoalho pélvico é como você tá numa academia. Tá treinando, ele tá ali forte, entendeu? Só o fato de você contrair e relaxar já estimula a libido. Já estimula. Por quê? Porque quando a gente contrai e relaxa, a gente tá concentrando a circulação sanguínea no local. Tá melhorando a oxigenação no local, no tecido. Quanto mais está concentrado, mais circulação ali, mais a temperatura aumenta, o libido também aumenta, né? Então, só fazer as contrações perineais, o sexo já fica bom. Mulher, se eu te disser que assim mesmo, tem uma parte Vai aqui fazer enorme que vocês contrações não veem. perineais, uau. Tem uma parte do programa que vocês não veem, né? Que é o backstage, as conversas de antes. E todo mundo que vem aqui, que nos dá o prazer da companhia, eu escrevo um bilhetinho. E se eu te disser que no teu bilhetinho eu botei exatamente isso, obrigada por cuidar de mulheres. Tu acredita, amiga? Quando tu abrir, tu vai ver. E aí, quando a gente tá durante as sessões com as minhas pacientes, elas perguntam, as mais ousadas, né? Doutora, eu posso fazer isso durante a relação? Eu disse, deve. Deve. É porque, Dai, eu acho Agora, assim... cuidado pra não fazer no início. Senão, a relação sexual É. é uma brincadeira, né? Sim, Você são tem que levar possibilidades, desse jeito. E isso, são possibilidades. Desde que o casal, ambos, estejam abertos àquilo ali, Aham. é uma possibilidade, né? E eu acho que parece...
que a gente só tem extremos, sabe? Ou as pessoas levam muito na seriedade. É. Não é na seriedade do ponto de vista assim, não, eu só vou fazer quando eu casar. Não é isso. É na seriedade, tem que ser assim, só nessa posição, só Uma desse tabela, jeito. né? Check, pra você dar check. Isso. Fiz isso, ok. Fiz Aham. aquilo, O próximo ok. passo. Ele fez isso, ok. Isso. Né? Ou é uma coisa assim demais. São os extremos. Demais do jeito que assim, você não quer, mas eu quero, então pronto. A banda toca do meu jeito. Não é isso, gente, né? Relação sexual envolve sentimento, mas envolve estar à vontade ali com Sim. o parceiro e com o que está acontecendo. É uma brincadeira, né? Entre o casal, independente de ser homo ou hétero, mas é uma brincadeira entre o casal, né? Então, assim, eu nunca, sei lá, usei um brinquedinho, uma coisa assim, mas está disposto a? Se está disposto a, vamos tentar, porque aquilo ali tem que ser bom para os dois, tem que ser divertido, né? Tem que ser prazeroso. E aí ela faça o teste, vamos testar? Vamos trabalhar esse assoalho pélvico, vamos contrair o períneo? E aí a gente vai fazendo, né, as contrações, é como se fosse um pompoarismo. E aí, durante a relação sexual, ela fez. Quando chegou na próxima sessão, doutora, que maravilha! Meu Deus, como foi gostoso! Arrasou. Meu marido amou. Eu disse, ô mulher, deixa o bichinho feliz sempre. Deixa ele sempre feliz. E quando a gente vai começando a educar a paciente, como é bom a gente trabalhar o períneo, elas vão entendendo que é para ser saudável, né? Doutora, você usa vibradores durante a sua sessão? Uso. Principalmente com pacientes que estão no período da menopausa, que estão extremamente ressecados. A gente usa. É outro tabu, né? Que a gente vê É, né? Bastante. Minha gente. em relação ao uso de vibradores. Assim, Outra tabu paciente, bem eu gosto grande. de falar das minhas pacientes, porque eu gosto de falar do que eu vivo. Do que vê, né? Do que eu vivo, porque elas são minhas e são elas que me dão os feedbacks maravilhosos. É nosso cotidiano, né? É a frutificação do trabalho, né, É, amiga? e aí ela chega pra mim e faz, doutora, a minha mãe, ela passa assim na rua, olha um rapaz, fiquei toda molhada agora. A mãe dela. Mãe, tenha vergonha. Oxe, e tu não faz com teu marido porque eu não posso sentir? Olha que menino bonito, fiquei toda molhada agora. Olha essa mulher, porque tu não comprou um vibrador pra ela? Pra bichinho ficar feliz. Uma terceira no idade quarto feliz. rosa. Uma terceira idade feliz. Ah, mas se eu der o vibrador pra ela, meus irmãos vão falar e não sei o quê. Não precisa dizer, deixa ela ser feliz com o vibradorzinho dela. Pois é. Certíssima. Não é? Isso, ela também tem um momento dela com ela, gente. Não é pecado, tá? Não é pecado. Ela não tem mais o marido dela. Ela não tem mais o parceiro dela. E ela sente falta. E ela sente falta. Ela é o ser humano. É fisiológico, né? Fisiológico do ser humano. Exatamente. Por que não ela usar um vibrador? E é muito louco como isso... Eu acho que talvez... Me corrija se eu estiver errada, mas talvez, pelo menos assim, a minha visão de uma pessoa que tá de fora, eu acho que talvez o maior problema ligado à fisiopélvica seja, assim, a mulher se dispor a passar por aquele tratamento. Entender que, tipo, do mesmo jeito que ela tá fazendo uma palpação na região da vagina, um ortopedista vai fazer no meu ombro. Não é, não? Um clínico Eu vai acho que me também o auscultar. desconhecimento, sabe, Ju? Exatamente. Da área. Da importância Uhum. de fazer, né? Por exemplo, puxando o gancho para minhas buchudinhas, quando eu sempre encaminho para fisiopélvica, a resposta geralmente é assim, mas eu quero uma cesárea, né? Que foi outra coisa que a gente estava comentando um pouquinho antes de começar a gravação. E aí eu queria que Dai falasse um pouquinho sobre isso, né? Explicasse para todo mundo entender que a fisiopélvica não é só para quem quer muito parto. mais Gente, mal, que a gente né? trabalha tanta coisa na gestação. Tem dia que eu passo 1 hora e meia de sessão com as minhas gestantes. Por quê? A gestante chega com edema. Vamos fazer uma drenagem? Vamos começar drenando? Depois, essa gestante está com dor lombar. Vamos fazer fortalecimento do core, a musculatura do core, a musculatura de eretores, deixar essa musculatura forte. Essa mulher vai chegar no pós-parto, segurar um bebê de 12, 3 quilos. Digamos que seja uma paciente, uma gestante que não faz exercício físico, não faz caminhada, não faz academia, não faz pilates. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos fortalecer esses braços. Porque ela vai chegar a pesar um bebê de 12, 13 quilos. Entendeu? Então, a fisioterapia pélvica, ela não é só períneo. Ela não é só pepeca. A gente tem que ter um olhar integrado. Eu tenho que olhar para essa paciente que está com risco de pré-eclâmpsia e melhorar esse retorno venoso dela, manter os sinais vitais ali normais. Como? Com exercício fisioterapêutico. Com agachamento, com exercício aeróbico,
Tudo dentro do E consultório. agacha, viu, gente? Porque eu já E cheguei lá no agacha. consultório de surpresa, não foi daí. Inclusive, eu peguei uma paciente minha, Foi. suando, agachando, andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. É. E aí, essas gestantes, elas vão sair do consultório suando, com exercício, entendeu? E temos também as gestantes superativas, que faz fisiopélvica, faz pilates, faz academia com os treinos super supervisionados, né, acompanhadas, orientado. E essa gestante é uma gestante super tranquila, saudável, que não sente nada. Daí, como é a consulta? A consulta, ela vai depender do que a gestante ela vai chegar de queixa. E aí vai ter dia que a gente vai botar essa gestante para agachar e andar agachada para cima e para baixo. Vai ter dia que a gente vai trabalhar só o relaxamento do assoalho pélvico, principalmente no terceiro trimestre. Principalmente no terceiro trimestre, para que essa mulher ela chegue nesse pós-parto, mesmo sendo uma cesárea, com esses músculos íntimos bem relaxados. Vamos preparar essa barriga para que ela não tenha uma diástase patológica, né? Então a gente fortalece de forma isométrica esse abdômen. Cesárea. Vamos também trabalhar os tecidos cicatriciais, para que essa mulher não fique com a fibrose. Quando toca, fica durinho, né? Dor. Vai tentar, sabe, pegar um objeto no chão e a dor chega bem na região do pubis, porque tá com fibrose. E a gente precisa trabalhar os tecidos. E é fisioterapia pélvica. Amiga, tu tem horário pra essa semana? Não, mas ela encaixa. A gente arrumou uma lista de espera, Porque assim, né? não tô gestante, mas já quero. É. E assim, Dai, só gestante, mulher que perde urina, que perde fezes, mulher que tem dor durante a relação, que vai pra fisiopélvica, não. Eu quero saber relaxar meu assoalho pélvico para poder eu ter mais função sexual. Vamos Amiga, trabalhar. uma dúvida. Quando você fala assim, mais função sexual, de uma forma mais assim, simples, a gente coloca como o quê? É uma mulher que vai ter mais prazer, é uma mulher que vai conseguir Isso. fazer mais posições, seria isso? Dai, eu quero melhorar minha relação sexual. Vamos melhorar sua função sexual. Como? Qual a postura que mais dói? Qual a postura que mais incomoda? Então, a gente vai ter um leque de É como se posturas. fosse para ela ter mais liberdade postural. Exatamente. E também vamos trabalhar massagens perineais para melhorar o libido. Vamos trabalhar relaxamento do assoalho pélvico como? Com exercícios. Alongamentos. Então, essa paciente ela não precisa vir toda a sessão para mim. Ela só vai vir uma vez por ano. É uma consulta. E deixa eu te perguntar, realmente, assim, é uma área que, como eu não, é a primeira vez que eu estou conversando com fisiopélvica. Então, me diz uma coisa, quando a gente fala dessa parte sexual, a fisiopélvica também dá um suporte para os homens? Sim. Uroproctológica, a urologia, a fisioterapia urológica, principalmente em pacientes que têm dificuldade de ereção, ou ejaculação precoce. Super importante. A gente vai trabalhar essa sensibilidade, trabalhar essa dessensibilização. Porque Na tá verdade, é um sensível. treinamento, né, É um Dai? treinamento É um de treinamento, consciência isso. corporal. E da mesma forma que a gente contrai o períneo, o homem também tem períneo. Sim. E a gente trabalha isso para melhorar a função sexual também. Então, o que mais acontece são homens que têm ejaculação precoce, não conseguem segurar um pouquinho essa ejaculação, né? Para poder a mulher ela ter mais prazer, ou independente de que seja hétero, seja homo, e a gente conseguir proporcionar uma relação sem dor, uma relação saudável, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Dai. Na terapia sexual, quando a gente trabalha pacientes com vaginismo, com ejaculação precoce, muitas vezes a gente começa com um, e na maioria das vezes a gente precisa que o outro O parceiro chegue venha junto. e a terapia continuar com os dois. Na fisioterapia pélvica também funciona desse jeito ou é uma coisa mais isolada? Também é desse jeito. Eu não peço para o parceiro vir toda a sessão, Sim. mas ele precisa ter um encontro comigo. Por quê? O que que acontece? Quando eu passo as orientações para as pacientes, os parceiros não querem fazer. Porque como a mulher já está sentindo dor, eles têm medo de machucar. Ah, cancela o cão. Entendi. Ok, tá desculpado. Eles têm medo de machucar. Ele já viu tanto a parceira sentindo dor que ele tem medo de fazer as massagens e piorar. Então, ele precisa estar junto da terapia para que ele entenda que não dói. Ele entenda como é a palpação correta. E muitas vezes não se tem as preliminares por conta disso. Porque ele tem medo de machucar a parceira. Que fofo. É uma educação sexual.
né? Não deixa de ser, É uma né? educação sexual. Então, não adianta eu passar exercícios se o parceiro não tá ali presente, porque ele não vai saber fazer. Sim. Ele precisa. Então, eu sempre peço às minhas pacientes para não vir no primeiro encontro, vir no terceiro. Porque ela já está familiarizada com o tratamento, e aí ele vem junto, entra no consultório e a gente tem uma conversa. Se ele se sentir confortável, eu levo ele até a cabine e ensino como é que faz as massagens. Uhum. Mas é muito difícil o parceiro vir. É muito E tu difícil. encontra muitos obstáculos. É muito difícil. Eles têm vergonha, não querem estar junto. Essa é a realidade. Já teve alguma situação que, de alguma forma... Assim, tudo se baseia na parte de educação, né? De esclarecimento. Mas já teve algum paciente ou algum parceiro que você olhou assim e fez, eu acho que não vai dar certo, eu acho que essa pessoa não tá pronta para esse tratamento, Já. por causa Já. dessa falta de informação. Por conta dessa falta de informação. É uma das experiências que eu tive recentemente, sempre conversando com a paciente, aconselhando para que o parceiro também esteja junto do tratamento. E ela nem me peça, doutora. Ele não vai fazer. A vida dele é muito corrida, ele trabalha muito, então já tem uma rejeição aí, né? Uhum. Por esse fator de rejeição, a dor também aumenta. Impressionante como tá tudo ligado, né, menina? É porque a gente tem que entender que um casal é um casal, né? Não é só um lado ou só o outro, né? É, E não só são problemas financeiros ou familiares, existem pessoas pessoais, do ponto de vista sexual, falando, né? Então, se a gente tá com aquela pessoa pro financeiro, a gente tá pros problemas da vida, por que não também pros problemas sexuais? E que, assim, não é feio, não é errado. As questões, como o Dai já comentou, elas podem surgir na vida. E a medicina e as outras áreas da saúde estão aí para dar um suporte. Não é porque a situação tá ruim que... então, se eu aceitar essa situação, se a minha parceria chega para mim e diz que não tá legal, é como automaticamente eu não estivesse fazendo bem, não tivesse... Não é, às vezes é uma coisa que precisa ser ajustada, né? Não precisa dessa carga pesada. E acontece ao difícil. contrário também. Porque o tratamento ele é 50% a terapeuta, 50% o paciente. Sim, sim. A gente se encontra uma, 2 vezes por semana, 50 minutos, 1 hora. E o resto do dia, essa paciente está fazendo o quê? Às 23 horas. O que é que ela está fazendo? E aí, o que mais dificulta a evolução do tratamento é essa paciente chegar e... Doutora, não fiz nada, não fiz nenhum exercício. E aí, como é que a gente faz milagre no consultório? Se essa paciente no dia a dia não tira 10 minutinhos para fazer os exercícios. É porque eu tive medo. Eu prefiro fazer aqui com a senhora. Eu fiquei com medo de doer. Imagine uma mulher que está há 1 ano casada e não teve relação sexual ainda. Por conta do vaginismo. Isso é um caso real, uma paciente Eu minha. acredito. Existe Eu sim. acredito. 1 ano de casamento e não teve relação ainda. Eu disse, mulher, tu precisa se permitir sentir prazer. Mas dói. No consultório a gente consegue botar os dilatadores. Em casa ela não consegue ter relação. Porque ela não se permite sentir prazer. Essa paciente, se não for para um psicólogo, o tratamento não evolui. É porque aí ela precisa de uma terapia já, né? Não evolui. Entendeu? E aí, como é que eu chego para essa menina e boto um vibrador agora? Não chega. Não tem como. Não tem como. Entendeu? É um processo de formiguinha. É um processo de formiguinha. Entendi. Muito complexo, né, amiga? Porque assim, você tem que... Claro, tem a parte técnica toda que é imensa, mas você tem que ser um pouquinho de psicóloga, você tem que ser um pouquinho de amiga, confidente, parceira, de grilinho falante da consciência. São muitas coisas. Mas eu acho que a gente da área de saúde é um pouquinho assim, Ju. É verdade. Você É for verdade. olhar direitinho, eu acho que a gente é um pouquinho de tudo. É verdade. Tem razão, amiga. E temos que estar abertas temos a isso, também né? as pacientes super extrovertidas, né? Que nunca tiveram experiências com vibradores, mas não sabem usar. E o que é que a fisioterapeuta pélvica vai fazer? Vai ensinar a usar um vibrador? Adoro, arrasou. Não é? Vamos ensinar a usar um vibrador. Para melhorar a libido, melhorar a sensibilidade, melhorar a penetração. E porque ela tá afim. E porque ela quer fazer só com Eu acho ela. essa parte tão importante. Ela Acho tá muito afim. importante.
E às vezes tem medo de usar, tem medo de machucar. Eu acho que eu já comentei com vocês que eu tenho uma colega, não vou dizer nem de onde, nem nada, né? Com medo de que escapulir alguma coisa, mas eu tenho uma colega que ela disse assim, não, eu gosto muito de usar os brinquedinhos e os vibradores. Na época dessa conversa, ela namorava, hoje ela tá casada, aí ela dizia, olha, ela disse assim mesmo, mas olha, é o meu tempo, é um tempo só pra mim. Ela tá certíssima, gente. Independente dela ter namorado ou não, veja, ela tinha namorado, inclusive eles noivaram e casaram, mas é o tempo dela. Ela gosta, ela se permite, independente dele estar presente ou não, né? Então, não só para patologias, mas porque você está afim. Você quer Ponto final. sentir prazer. Mas fazendo um link com os outros programas da gente, eu acho que talvez essa dificuldade de ter prazer não é somente na área sexual, né? A mulher, no geral, ela não se permite. Se permitir sentir Né? prazer. Ela não deixa, ela não entende que ela está num momento onde ela esteja cultivando algo pra ela, que ela esteja feliz, que ela esteja digo muito bem, não às necessariamente pacientes, chega muita paciente no consultório com queixa de ou que não tá mais sentindo prazer durante a relação sexual, né? Ou que não tá muito afim, né? E aí, às vezes não. Mais de 90% do caso, não tem nada. Não tem dosagem hormonal, não tem nada, gente. É só você ajustar algumas coisas. E uma das coisas que eu sempre digo é a relação sexual para a mulher, inclusive eu já disse aqui, ela começa na cabeça, ela não começa lá na genitália, né? A do homem parece que é uma coisa só, né? É uma coisa, esses homens são impressionantes. A mulher não. Né? Por exemplo, você tem filho pequeno, o filho tá no quarto do lado, se ele chorar, acabou-se ali na hora para ela. Game Ele over. pode estar dormindo com alguém, com uma funcionária, com a avó, sei lá com quem, não precisa nem você sair do quarto, mas acabou. Ela não tá mais interessada naquele relacionamento, ela tá interessada em se levantar e socorrer o filho. A mulher funciona assim, o homem não. O homem, ele termina aquilo ali de boa, na lagoa, com o menino chorando ou não. Tô mentindo, O menino que lute. O menino que lute. A mesma coisa é quando a gente fica na rotina. Sempre do mesmo jeito, no mesmo lugar, quase no mesmo dia, no mesmo horário. Quase um bate-canal, né, amiga? Né? Cansa. Então, assim, gente, muda. Muda, Brasil! Aí, às vezes, as pessoas não entendem. Porque quando eu namorava, era diferente. Depois que casou, tudo piorou. Não é que piorou, porque quando você namorava, você se permitia, né? Sim. Era na sua casa, era na casa dele, vocês dormiam, Aonde viajavam. Aí depois que casa, é só em casa, no mesmo dia, no mesmo horário, do mesmo jeito. Quem vai gostar de um negócio desse? Caiu na mesmice. Então ninguém vai gostar, gente. Vamos viajar, vamos sair, vamos tirar um dia na semana pra vocês. Só pra vocês, deixa os meninos. Lógico que eu não tô falando de gente que tem bebezinho de 2, 3 meses. Mas que não aí vai não deixar dá. os meninos com fome em casa jogados, Aí né? não dá, Calma. mas se já tá grandinho, se tem uma rede de apoio que consiga ajudar, ou se não tem, em casa mesmo. Olha, eu e Felipe, a gente cansou de botar a Theo no bebê conforto. Botava ele em cima da mesa e eu e ele jantando, um jantarzinho diferente. Na época eu amamentava, então eu não podia tomar vinho, mas ele tomando Tinha um momento de vocês, tacinhazinha né? de vinho, eu botava suco de uva na minha taça. E tinha Placebo é nosso tudo, momento. né, menina? Pois é, e tinha nosso momento, porque a gente sentia a falta do momento do casal, com ele ali do lado, dormindo. Mas tinha nosso momento, né? E é isso que eu digo, gente, vocês têm um dia na semana pra vocês sair de casa. E ali tomar uma cervejinha, tomar um vinho, tomar uma água com gás, tomar um suco, mas que seja de vocês, sem filhos, sem amigos, o casal, né? Pra reencontrar de novo. Precisa sentir prazer, que prazer também é assim. E assim, veja, né? a relação sexual tá começando ali. Ali, Ela vai exatamente. terminar em outro lugar, ou em casa, ou em um hotel, sei lá onde. Mas ela tá começando ali, né? Porque ali já tá começando a despertar várias coisas. Naquela conversa, só tá os dois, um carinho ali, outro carinho aqui. Então, a gente tem que resgatar isso de novo. E durante toda a nossa vida, enquanto estivermos nos relacionando com alguém. Exatamente. Ou com nós mesmos até, né? Assim, essa questão do sentir prazer. Uma coisa que a minha visão é um pouco diferente, porque como eu sou a porta de entrada, não é sempre que essas demandas chegam pra mim, sabe? Geralmente é aquela paciente que fez amizade comigo e aí tá muito angustiada e aí eu consigo talvez sanar algumas dúvidas mais superficiais. Mas eu já falei, inclusive, no primeiro programa da gente, Dai, que uma das situações que me motivou a fazer tudo isso, a ideia central de tudo, foi de uma pessoa, uma senhora, não vou dizer senhora, 40 anos, é uma adulta jovem, ela é jovem, que veio falar comigo
E no fim das contas, aí ela deixou escapar o seguinte: olha, eu tenho 40 anos, eu tenho 12 anos de casada, eu tenho uma filha de 10 e eu nunca tive um orgasmo. E assim, é engraçado como em algumas situações, pra gente que é mulher, se a gente não se mantiver atenta, tem situações que estimulam isso sem a gente nem perceber, né? Como a gente até tava conversando antes da gente começar, é no dia a dia, nas coisas simples. É você não explicar, como até a Melina tava conversando, como ela explica para o filho dela, que eu achei super interessante. É a demonização da genitália, principalmente da feminina, não que a masculina não tenha, mas na feminina é uma coisa mais intensa. É mais intensa. E assim, eu nunca... Meu Deus do céu, é engraçado. Mariana, minha irmã fofinha, ela diz assim, que eu venho pro quarto rosa como que vem pra terapia. E aí, em parte, eu concordo. Porque às vezes vocês estão conversando e eu tô aqui lembrando de coisas que me aconteceram. Então, por exemplo, todo mundo tem aquela pessoa da família que é mais tradicional, que tem uma visão bem diferente da nossa aqui. Eu já cansei de ouvir de uma pessoa da minha família que ocupa esse papel. Ela abraçou essa entidade, né, mais tradicional, vamos dizer assim. E ela disse várias vezes: quem quisesse ouvir, olhe, sexo não é bom. É péssimo. É Ela horrível. teve experiências traumáticas. Amiga, espera. Não faça. Então, assim, enquanto eu crescia, eu tinha uma visão demonizada do relacionamento sexual, do prazer feminino como um todo. Aí, veja só a falácia. Depois eu estava conversando com outra pessoa da família, que tem mais intimidade com essa pessoa, e disse: é mentira dela! Ela tá dizendo isso só pra tu não sair se agarrando aí com todo mundo e porque ela tem medo de tu pegar um bucho, mas ela adora que eu sei. Inclusive, ontem teve que ela me contou. Então, assim, minha gente, parte muito da gente também, né? Da gente enquanto mulher, a gente enquanto, sei lá, prima, tia, sobrinha. Eu nunca vi um caso de alguém que deixou de ter relação porque uma terceira pessoa disse que era ruim. Mas eu já vi pessoas deixarem de ter orgasmos, como o Dai falou, deixar de ter uma vida sexual plena, por causa dessa transmissão de pensamento negativo. Então, se você tem, por exemplo, uma sobrinha, uma amiga, uma filha, a melhor forma é você dar orientação, é você dar informação. E não traumatizá-la. Exatamente. Né? Não Exatamente. traumatizá-la. Informação é tudo, né, tudo. E, gente? gente, se todo mundo fizesse uma consulta com a fisioterapia pélvica, seria mais feliz. Não, duvido. Por quê? Eu vou contar a minha história agora. Conta, se abre, gata. Bota na roda. Se joga. É. Eu já fui abusada quando era pequena. Isso eu não tenho problema nenhum de falar hoje. Super tranquilo. Eu já fui abusada. Mas eu casei virgem. Por quê? Porque eu tinha medo. Sim. Eu tinha medo de me entregar a qualquer um. E ele me machucar. Eu senti dor. Ou ele me deixar, só me usar e me deixar. Eu tinha medo. Eu queria uma pessoa pra ser só minha. Sim. Né? Eu tinha medo. Quando eu casei, eu fui pra uma consulta com o ginecologista. Aquelas orientações básicas que recebe, né? Mas se eu tivesse tido uma consulta com a fisioterapeuta pélvica, eu não tinha sentido tanta dor pra perder a virgindade. Meu esposo foi super carinhoso, muito cauteloso. Teve muita calma, mas eu senti dor. Porque a gente fica tensa, né? Fica com medo, né? Fica com medo. Agora imagina essas meninas que foram estrupadas pra voltar a ter relação sexual. Quem trata? A fisioterapia pélvica, né? A gente vai relaxar essa musculatura. Relaxar esses músculos íntimos. O abuso que eu sofri foi um abuso simples. Foi abuso, independente do que tenha sido. Era isso que eu ia dizer, Dai. Foi Não abuso. simplifique o abuso. Não, foi abuso, né? foi abuso, né? Mas eu fui abusada e isso gerou um trauma, né? Sim. Isso gerou um trauma em que eu me guardei, não porque eu queria casar virgem, mas porque eu tinha medo. Eu tinha medo de me entregar a qualquer um e sofrer dor, ter dor. Simples por isso. Sim. Então, assim, a fisioterapia pélvica, ela deve alcançar o mundo. Eu digo, todas as pessoas, todas as mulheres, todos os homens, né? Todo o ser humano deve passar pela fisioterapia pélvica. Para que isso seja tratado. É bom mesmo, assim. É bom, porque a você diferença conhecer que você sente depois, é muito ela é bom. significativa. Até assim, não é nem de autoconhecimento em termos de se tocar ou de se Sim. olhar, não, é de sentir
sentir. De sentir. Entendeu? De você sentir aquela musculatura ali fortalecendo. E você sente, porque você começa de um jeito e você termina de outro. De outro. E sempre durante as terapias, as meninas que vêm mais de famílias mais conservadoras, eu digo, ó, isso daqui não é masturbação. Isso daqui é tratamento. Sim. Porque a gente vai colocar um dilatador em uma menina que nunca teve penetração, ela vai pensar o quê? Tô perdendo minha virgindade, Sim. É né? importante esclarecer esse Então, ponto. sempre, não sou eu que boto o dilatador. A paciente, ela vai tentar, começando com os menores. Ela vai tentar colocar nela mesmo. Mas antes de vir um dilatador, a gente trabalha uma dessensibilização da região. Para primeiro tirar a dor. Porque tá tudo muito sensível. Meu pai. Tá tudo muito sensível. Eu nunca tinha parado né? pra pensar nisso. Imagina se eu chegar na primeira consulta e já botar um dilatador nessa menina. É. Ela nunca mais aparece ali. Porque ela vai pensar o quê? Eu perdi minha virgindade no consultório, Sim. né? Teve até um caso de uma atriz, eu não me lembro o nome dela agora, que eu até fiz um reels com o depoimento dela e ela falando que ela teve o vaginismo por conta de um exame ginecológico que ela fez, que ela era virgem, e na época o médico chegou e botou o espectro dentro dela e abriu. E ela adquiriu o vaginismo. A gente tem um espéculo, né, para virgens. Espéculo, minha gente, é aquele bico de pato, né, no popular. E aí tem um para virgens que é um bem fininho, bem pequenininho. Mas eu não uso, não. Exatamente por conta disso. Eu nunca usei. Eu não faço exame de canal vaginal para ver colo numa paciente que não tenha tido relação sexual ainda, não. Eu até olho vulva, grandes lábios, pequenos lábios, introito vaginal, mas eu não passo o espéculo, não, assim. Ô, E pra amiga, mim é uma coisa muito bem determinada na minha cabeça, sabe? Tem que ser uma coisa que eu realmente precise ver colo para que eu um dia chegue a usar um espéculo numa paciente virgem, mas eu não uso. Uhum. Uma coisa que agora você falando é muito louco essa questão da falta de informação, né? E assim, a demonização do assunto como um todo. Eu tenho um cisto. Eu tenho um cisto ovariano. Da última vez que eu fiz ultrassom, ele tava com 5 centímetros. Só que por todo um rolê de mau diagnóstico, porque de início pensava que era um cisto que tinha resposta hormonal, depois não tinha, enfim. Uma condução bem questionável na época. E aí eu me lembro que quando eu já fiquei um pouquinho maiorzinha, minha mãe, ela sempre foi muito consciente, sabe? Então ela dizia, olha, você já tá na idade de entrar só. Hoje que eu sou adulta, eu entendo que era a forma dela de me dar espaço. Mas, quando dizia assim, era consulta do ginecologista, amiga, pra mim era um terror. Primeiro porque, assim, dentro das minhas experiências até aquele momento, eu peguei, assim, profissionais que hoje eu vejo que talvez a conexão entre eu e eles não foi a melhor. E o meu medo era esse. Dele querer me examinar e eu perder a minha virgindade no consultório. Sim. Mas Então, pra outra mim, era coisa um que eu terror. faço também, Ju, é assim, quando vai meninas pra mim, ou que entraram, aconteceu a menarca há pouco tempo, recente, ou que nunca foi para uma consulta ginecológica, mas são meninas de 15, 16 anos, porque uma coisa é você fazer uma primeira consulta ginecológica numa pessoa de 25 anos, outra coisa é você fazer numa criança de 15, né, numa adolescente de 15. Então, eu converso, né? Eu não tenho uma hora, não. Minha consulta pode durar 30, como já durou 50 minutos. Mas é uma das coisas que eu sempre falo para geralmente quem leva. Geralmente é mãe ou avó que leva. Eu não vou examinar agora. Vai voltar. Amiga, eu queria que tu tivesse sido minha gineco. É raro eu examinar. A não ser que ela diga, não tem problema, doutora, pode examinar. Aí, beleza. Mas aí a mãe fica, não, doutora, examine. Não. É o primeiro contato que ela tá tendo comigo, gente. Ela nunca veio para um ginecologista. Ela já acabou de passar pela menarca, que já é uma adaptação, né? Na cabeça dela já não é uma coisa muito boa, né? Porque, vê, no final de semana que tá todo mundo pra piscina, tu não pode ir. Então, para ela, nesse momento, não é bom ter menstruado. E agora você é uma mocinha, E agora né? você Tudo é uma muda. mocinha. Aí você vem para mim, que eu vou mandar você tirar a roupa e eu vou examinar. Não vou. Eu não vou fazer isso. Aí eu digo não. Aí eu converso com elas, explico como funciona o exame ginecológico e digo que quando ela se sentir confortável, ela peça para a mãe marcar o retorno e aí eu examino no retorno.
Porque não tem lógica, né? Eu vou traumatizar essa adolescente sem necessidade nenhuma. E eu me lembro que eu passava a noite sem dormir. Era um terror. É angustiante, E né? aí, o que Gera me consolava... ansiedade, né? É. Total, amiga, total. E eu me lembro que o que me consolava era porque eu e minha mãe, a gente sempre teve uma relação muito aberta, muito de amiga. E aí eu dizia, mas mãe, se for me examinar... E meu consolo era o que ela dizia. Minha filha, o seu problema é no bucho. Você tá com cisto no ovário dentro do bucho. Tenha calma. Deixa chegar lá. Assim, né? Falava no linguagem lá, porque minha mãe é fina, elegante. Eu ainda quero trazer ela aqui pra gente entrevistar, mas tá uma batalha. E aí era isso que me consolava. Que eu pensava, não, ele vai ver minha ultrassom. E o problema é só. na barriga, vai olhar só a barriga. Não, assim, vai ver meu ultrassom, vai ver o cisto lá e prio. Mas até eu levantar da cadeira pra ir embora, era uma tortura psicológica. E assim, eu não falo nem de tirar dúvida, de conversar da parte de sexualidade. Isso aí, na minha cabeça de paciente, eu só queria sair dali sem ele encostar em mim. Na minha vulva, era o que eu queria, era o meu foco, entendeu? Então, era um momento que não só gerava muito sofrimento, como, assim, era uma oportunidade perdida de eu me conectar com toda essa questão de informação, disso tudo. E é muito interessante a forma como o Mel trabalha a educação sexual com o bebê dela. Né? Eu tava no consultório, e aí eu deixo a paciente lá e fico só esperando ela se despedir para poder a gente começar o tratamento. E aí eu escutei ela conversando com a mãe, com a filha. Ô filha, tem que realmente ver esse chibio bem baixinho. Aí eu botei pra rir, né, comigo mesma. Eu disse, gente, como é que vocês chamam sua vulva? Como é que você chama sua amiga? Podia ser o título do episódio. É mesmo, toda casa Qual chama o de nome nome da sua diferente, vulva? né? Pepeca, chibio, pipiu, Perseguida. Coitada. preciosa. Vai ser o título do episódio. Gente, vamos... Não é? As bichinhas são tão boas, tão Eu maravilhosas. Tão maravilhosas. Bicho, adorei. Mas eu acho bonitinho. Olha, eu tive uma Tão preceptora. bonitinho, cada um chamando de um Não nome. é. Agora, o que eu acho engraçado é que na hora que eu vou falar, eu não sei como é que eu falo, porque eu não sei como é que a pessoa chama. Aí eu fico... É uma lacuna, mas é uma lacuna. Inclusive, eu tive uma preceptora durante o internato, Melina já falou, mas só pra quem estiver vendo esse episódio, assim, de supetão. Aleatório. Isso. A gente tem um período durante a faculdade de medicina chamado internato, onde a gente roda pelas principais áreas da medicina, e é um momento que a gente tem mais contato com o paciente. E aí, eu tava no rodízio de ginecologia, e eu tinha uma preceptora que ela chamava de Priquitinha. Priquitinha. Olha que Só fofinho. que qual foi o detalhe? Ela estava consultando uma paciente que era freira, não tinha tido relação em momento nenhum, e aí ela virou pra feira e fez... Vamos ali pra ver a Priquitinha? Minha filha. Coitada. Não teve, acho que até parei de rir, não. A irmã ficou vermelha. Mas a gente riu com respeito, tentando, né? Mas foi muito engraçado. Ai, meu Deus. Vamos ver a Priquitinha? Ela foi. Como quem diz assim, vamos ali pegar uma maçã? Mas é porque ele, assim, a maioria dos pacientes não entendem que pra gente funciona exatamente assim. Veja, não é? Você vai na clínica, como você estava dizendo, o clínico vai fazer o quê? Vai lhe auscultar. No Você máximo, vai com a palpar a dor na barriga. barriga, o cirurgião vai palpar sua barriga. A Quando gente vai você olhar o vai quê? pro gineco, a A gente vai olhar o pepeca. quê? Aí ela faz, doutora, não tem como tratar de outra forma? Eu disse, sua pepeca fica onde? Como é que eu vou sentir a contração? Outra coisa também, não tem preparação para ir pro gineco, gente, como também não tem para ir para físio, então não precisa se depilar para ir pro gineco, vocês se preocupam muito. Importante. Semana Sabe- passada eu recebi na caixinha que eu abri se eu recomendava que fosse para consulta ginecológica de vestido ou saia. Pra você ter noção do evento que É. é um evento, um É um dress code. evento. Gente, eu não recomendo nada. Vocês vão vestidos do jeito que você quiser. Eu, Melina, quando vou, eu prefiro ir de vestido ou saia, porque eu acho mais prático e mais rápido. Porque minhas coisas assim. Melina é da Tem praticidade. que se depilar, tem que pintar as unhas, tem que botar a saia. Gente... E outra coisa, ninguém vai estar esperando que cheire a alfazema, né? Um campo florido. As vaginas, as uvas têm os odores Os delas e as cheiros cores normais. delas. E Não isso.
botem o perfume da Anitta. Não. Não botem o perfume da Anitta Não, nas suas não, pepecas não. pra ficar cheiroso pra Pelo consulta. amor de Deus, gente, não bota. A vulva tem seu próprio cheiro. Tem. E que E todo não profissional é de saúde mau já sabe. cheiro, não é, É o odor, seu é o cheiro. seu cheiro. É a Deixa sua a bichinha, identidade. poxa. É a sua identidade. Adorei. Né? Identidade Qual é a é identidade da tudo. sua vulva? Achei reflexivo. Não é? E aí, quando a paciente dá na primeira consulta, ela fica toda tímida. Na segunda sessão, ela fez: doutora, eu espirrava, pegava um peso, já saía xixi. Por que não tá mais saindo? A senhora fez milagre? Ela disse: não. A gente tratou seu chibiu. Ela chama Ela a chamava vulva assim. dela assim, então a senhora tratou seu chibiu. Aí ela deu uma risada na hora, né? Uma risada bem gostosa e não perdeu a urina. Ela fez: realmente é milagre. Eu disse: não, é o tratamento. E essa mesma paciente, no primeiro momento, ela também tem incontinência fecal. O que é que a incontinência fecal causa? Muita flacidez, musculatura hipotônica, fraqueza muscular. E aí pode ser que ocorra flatos. Ela ri, fazer uma força, uma tosse e ter flatos. Soltar um pum, né? E a paciente fica morrendo de vergonha. Mas é normal para os sintomas da incontinência fecal. É igual a fazer cocô durante o trabalho de parto normal. Vai fazer, né? Vai A fazer. grande maioria vai fazer. E é normal para todo mundo que tá ali na É assistência. normal. Todo mundo sabe que isso vai acontecer. É. E se essa paciente não é informada que é normal durante a avaliação, durante a consulta, ter flatos, ela desiste do tratamento por vergonha. Ô, amiga, deixa eu abrir meu coração aqui pra vocês. Eu paguei meu Deus, como eu paguei o mico. Foi o seguinte, eu tenho duas... Foge um pouquinho do assunto, mas ainda nessa relação de profissional de saúde do paciente. Eu sou médica, né? Dizem que eu sou médica. Aí, Correm nas más línguas. disseram aí, que me deram um número. Foi o que Que aconteceu. você vai pagar um boleto. Não, disse a parte, eu tenho certeza, porque eu tive que pagar. Inclusive, minha gente melhora, não tenho pena da gente. O que acontece? Eu tenho uma dor crônica na coluna, hoje em dia já lido bem, mas fui pra avaliação com o fisioterapeuta, que inclusive amo meu fisioterapeuta de todo meu coração. Ando hoje graças a ele. E aí, o que foi que aconteceu? Eu fui fazer minha primeira consulta. Só que o contato que eu tinha tido com fisioterapia, em outro momento, foi o seguinte. Eu fui, a fisioterapeuta, inclusive, maravilhosa também, fez uma anamnese, um exame físico simples, e aí eu voltei em outro momento para a sessão. Então, nesse primeiro momento, eu tava de roupa normal, de civil, e no segundo momento, eu fui com roupa de academia, e aí seguiu a vida. Só que esse fisioterapeuta, ele fez diferente. Ele já fez a primeira sessão imediatamente após a avaliação, e eu não sabia. Aí ele conversou, me examinou, aí ele fez: pronto, pode trocar de roupa. Só que eu tava só com sutiã e calcinha por baixo, né? Era o que tinha. E eu estava... Era muita dor, minha gente. Pra vocês terem noção, eu cheguei a tomar 12 comprimidos por dia. Isso fora resgate de tramal, de dipirona, de codeína, enfim. Um monte de coisa que eu tava tomando. Então eu tava tão desesperada que eu podia estar nua, não tá do jeito que tivesse. E se ele se dispôs a fazer Que a importa que ele consulta, tratasse. ele ia resolver. Mas sabe aquele dia que você tá saindo de casa e sua mãe diz assim: olha, tá indo com aquele sutiãzinho novo, né? A calcinha nova, tudo bonitinho. Não. Eu fui com uma calcinha box, laranja, cor de marca texto, que mãe tinha me dado. Sabe aquele sutiã que ele lhe acolhe? Ele não aperta. O mais velho da gaveta. Aquele que é aquele branco encardido que você lava, mas ele está lá encardido. Fui eu, né? Linda. Desse jeito. Só que nessa sessão, o meu tratamento ele começou com o RPG e depois foi que foi pra parte de Pilates. Hoje eu já faço Pilates. E eu não sei se alguém já fez RPG, por favor, vai me entender. Estava eu deitada numa maca, com as pernas abrindo, litotomia, amiga. Posição de rã. Posição de rã. E assim, primeiro contato que eu tava tendo com o meu físio. E como a minha hérnia, ela é lombar, aí ele teve que colocar a mão por baixo de mim, pra colocar a mão nas minhas costas e sair puxando. Sim. Pra Essa liberar. calcinha laranja.
Com a calcinha lá. E o melhor não foi isso. O melhor é que me deu uma vontade de soltar um pum, amiga. E aí, E não ele conseguiu fazia- segurar o pum. Não, eu segurei bravamente. Só O que perinho tá forte, olha aí, segurou a o pum. amada me dedico. Muito Me bem. dedico. Só que aí qual foi o problema? Chegou ao ponto que eu tinha que colocar a intenção de fazer a movimentação. É um bagulho lá, eu não entendo muito bem. Eu só tava tentando não soltar um pum na cara dele, né? Porque ele tava com a cabeça bem aqui, o braço lá Tava dentro. só no contrai e solta, Contrai contrai e e solta. solta. E eu aqui, o meu Jesus, isso não Eu vai fico tirar essa mão pensando daí, que pai. o juízo da pessoa nesse momento, o teu, né? Como Não, é que eu só tinha um objetivo, era sair de lá sem soltar um pum na cara do fisioterapeuta. Era o meu E objetivo. sem dor. Amiga, por um momento ficou até em segundo plano, porque foi tão tensa tanta a situação. preocupação que E ela ele tava fazia assim, sentindo mais a dor. intenção de você mexer o bumbum. Aí ele, vamos lá, intenção. Aí eu dizendo, meu filho, fique calado que eu tô concentrada. Eu tô me focando aqui em preservar você. Ele já sabe dessa história, porque se ele não vai souber, saber. ele vai saber agora. Maravilhoso. Não, amiga, mas não tem problema nenhum. Até porque depois acho que eu já acabei soltando uns punzinhos assim, às vezes. Mas tudo bem. Acontece, né? É. A parte boa de você Acontece. ser paciente. É, mas quem solta muito pum e tem muitos flatos também não é normal. Isso é fraqueza Não, do amiga. assoalho pélvico. Calma, amiga. Olha, Não tá eu acho- vindo ainda Eu agora. acho que você tem que ir pra fisioterapia pélvica, viu? O de Gil tá em dia, mas os que não estão em dia, tu precisa fortalecer Oh, também. mas mulher. Porque tu falando dessa questão de flatos e do constrangimento que o paciente tem, realmente, quando você é o profissional, Sim. É Você uma vê de coisa outro jeito, né? tranquila. É. Mas você, como paciente, eu pensei, meu Deus do céu, eu vou soltar um. E o pior, aí eu comecei a entrar num loop em que eu comecei a pensar no que eu tinha comido. Pra ver se ia Eu feder. É claro! Oh, meu Deus do céu, mas eu comi o quê? Não, eu comi arroz, feijão, salada. Oh, meu Deus do céu, eu comi batata doce de manhã. Não, daí pra frente foi só pra trás. Então, assim, foi muito bom eu sair de lá sem dor. É tanto que hoje, graças a E Deus. sem soltar o pum. E sem soltar o pum. E a partir desse dia, toda vez que eu vou em qualquer canto, que minha mãe olhar assim e disser, tá com sutiã e calcinha, pelo menos assim, apresentável, eu vou trocar. Porque, humilhação. E depois, humilhação foi quando eu descobri que eu podia ter feito a sessão com roupa de academia, mulher. Tá vendo? Olha. Vamos falar de roupa e higiene íntima? Vamos. 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 Vocês dormem com ou sem calcinha? Sem. Sem calcinha, Com. né? Eu peço para as minhas pacientes dormirem sem, mas eu durmo com. Eu não consigo. Sabe? Amiga, eu também não consigo. conseguia. Mas a minha menina, eu já eduquei dormindo sem desde pequenininha. Pra se acostumar. Então aí hoje ela dorme sem. Muito Entendi. bem. Mas Arrasou. eu não consigo. Já tentei várias vezes, mas me dá uma agonia, minha gente. Que eu tenho que levantar para botar minha calcinha, porque parece que tá faltando alguma coisa em mim. Então, eu consigo. era a Melina do rolê. Na minha família, temos várias mulheres e em uma parte da minha família nós somos bem unidas. Então, eu era a pessoa que não conseguia dormir sem calcinha de jeito nenhum. Por quê? Em outra parte da minha família, eu tive uma tia que foi para um aniversário de família sem calçolas e de vestido. Ela foi bem ousada. No fim das contas, quando eu olhei, minha tia caiu com as pernas para cima. Foi isso. Foi Que isso isso. nunca aconteceu comigo, porque às vou vezes eu ter saio sem crise de calcinha. riso Foi nesse isso. podcast. É sério? Gente, eu não Foi isso. Odeio coisa me apertando. Então, eu fiquei Então, você não sai sem traumatizada. calcinha. E o pior, minha gente... Eu não cheguei nesse nível de você. E o pior, amiga, é porque o que eu fiquei pensando quando... Porque assim, a gente sabe pela literatura que o indicado é realmente, né, deixar o mais ventilado possível, não tá de calcinha o tempo todo. Só que aí, quando eu ia tentar dormir sem calcinha, quando eu era mais nova, eu só me lembrava da cena da minha tia com as pernas pra cima. E o pior, os sobrinhos tudo tentando acudir, tentando levantar ela. Olha, foi uma desgraça. Até hoje, quando a gente se junta, a gente lembra disso. Então, assim, Boas foi risadas, triste. não foi? Foi. As costas da Mas na hora eu acho que deve ter sido tenso. Não, bem, mulher, e o pior é que eu nem vi, porque foi tudo tão dinâmico que quando eu percebi que ela tinha caído, estavam tentando levantar ela. Só que aí, um botava pra rir, ela morrendo de vergonha, o outro dizendo, não vi nada, tá tudo bem. E assim seguiu o resto da festa, né? Então, hoje em dia, pra mim não é um problema, eu consigo ficar sem tranquilo, mas eu entendo totalmente. Agora, eu tive uma paciente só... Abrindo parênteses, que veja como são as coisas. Era uma senhora, eu tava na sala vermelha de um serviço e ela não conseguia dormir sem sutiã. Só que ela era uma paciente diabética mal controlada, o sutiã era tão apertado que ela colocava que fez uma ferida. Uhum.
abaixo da mama. E essa ferida fez uma celulite. Sim. E dessa celulite fez um choque séptico e morreu. Nossa. Misericórdia. Por conta de Veja. um sutiã apertado. Não é? Gente. Que coisa louca. Ai, gente, olha, sutiã já é uma coisa incômoda. E se você É. ainda não tá com ele confortável, né? Aham. Ou não está com sutiã. Ah, mas eu já sofri situações, já escutei gracinha, inclusive, de colega, viu? Por quê? Calma, minha gente, eu não tava sem blusa nos cantos, não. Foi assim, deixa eu explicar, né? Precisa do contexto. Eu ando sem calcinha e Ju sem sutiã. Eu ando. Pronto, tá certinho, a dupla. Bate, amiga! Mais que amigas, friends. Gente, é tão bom estar sem calcinha. Não De consigo. vestido. Com vestido eu boto a calcinha, pelo amor de Deus. Não, mulher, aí Não vai é porque soltar senão lá, o né? vento, Pelo né? amor Lembra de da- Deus. Lembra Bota da até, minha às vezes, tia, um com as shortinho. canelas É. pra cima. Eu não Um shortinho consigo. ainda boto. Mas Pois a é, calça, todo mundo que consegue ficar sem calcinha diz isso, mas pra mim é o oposto. Como eu não consigo, então Sim. pra mim é um martírio ficar sem É calcinha. porque é um lembrete de que está sem, né? O Isso, tempo todo. parece que eu tô me lembrando que Agora, eu tô veja sem também calcinha. como isso é de experiências familiares. Minha avó, toda vez que eu chego na casa dela, vó, por que você tá de vestido? Ela fez, cuidado, não levanta não que eu tô sem calcinha. Eu disse, meu Deus, Minha se chegar família alguém. também é assim. Porque minha avó é super tranquila em relação a isso. Ela dorme sem Mas calcinha, a minha vive sem mãe calcinha. dorme sem calcinha várias vezes. Veja. É porque eu sou doida mesmo. Não, amiga, é às vezes aquele momento, tipo, você passou por... Tu não tá nem sabendo explicar meu momento. não mesmo, mas eu quero dizer assim, é da sua construção pessoal, entendeu? É de você. É minha doidice mesmo. Não não tem consigo. nada de errado. Não consigo, mas aí com Lara Mas eu já que é fiz engraçado diferente, né? você mandando Mas- o povo dormir sem calcinha e usando é. Pois Uma coisa é. de personal que não Mas o treina. pior que eu digo. Mas o pior que eu digo. Olha, eu tô orientando dormir sem calcinha, mas eu não consigo dormir, não, viu? Acho mas honesto. o melhor é dormir Honesta, sem calcinha. honesta. Pode perguntar a todas as minhas pacientes se eu não digo. Que eu oriento dormir sem calcinha, mas que eu não consigo dormir sem calcinha. E aí, só pra eu fechar o raciocínio, o meu raciocínio no caso. Minha gente, eu tenho pouco peito. Eu tenho as costas Esse podcast largas. é maravilhoso. Mas eu sou larguinha aqui nas costas, mas eu tenho um pouco peito. E tem dia que vocês, homens, tentem usar um negócio amarrado no tórax de vocês por 2 horas. Eu desafio. Consegue ficar. nada. Não consegue porque é um saco, é horrível. Então, tem dia que você não tá afim de nada ali apertando. Principalmente, você tá de TPM, você tá inchada, você tá estressada, você tá com raiva, você não quer um negócio ali apertando. E honestamente, assim, eu acho que meu peito é uma coisa muito irrelevante perante a história da humanidade para o mundo parar de girar porque eu saio sem sutiã. E o sutiã é cultural, né? Pois É cultural. Por que a gente usa o sutiã? E aí, o que foi que aconteceu? Aonde foi que eu fiquei com raiva nessa história toda? Eu tava trabalhando e eu tava com uma blusinha de alça, muito bela, recatada e do lar. Não tava mostrando nada demais. Aí fui no banheiro e passei pelo Star Médico. Quando eu entrei, tava um frio do carai dentro do Star Médico. Obviamente, né, apareceu um pouquinho do meu mamilo, assim, né, contra a blusa. Como diria minha tia é muito engraçada. O farol ligou. Acho engraçadíssima. Aí tinha um vô da era paleolufóssil, que dizia que tinha CRM, porque ele é da era mesozoica, que se dizia cirurgião, parece que está frio aqui, não é? Mentira! Só que na minha cabeça foi uma coisa tão aleatória que eu demorei pra entender o que aconteceu. Então eu nem respondi, porque eu só falei, Não, ao contrário, você tá ainda frio. concordou. esse menino tá demais, vocês estão... Que fogo é esse, hein? Que aqui tá muito frio, vou voltar pro consultório. Aí fui no banheiro, xixei e voltei pro consultório. Aí depois que eu Foi que a entendi ficha caiu. a situação e por que ele fez questão, ele nem me conhece, sabe? Aí é muito louco, porque se você pega uma pessoa que já tem uma dificuldade maior com lidar com conflitos, que foi o que até a gente conversou em outro momento com outra convidada nossa, você vai só usar sutiã e bojo e 50 mil coisas, porque, minha gente, que coisa mais normal do que um mamilo ficar pra fora no frio? É fisiológico, É né? normal, né? Aí É a o mesma meu, coisa, porque né? eu sou mulher, mas não pode aparecer desse jeito. Ah, me poupe. Dobra essas pernas. Fecha essas pernas, menina. Senta que nem mocinha. Ai. Agora, Bota uma o sutiã pessoa... que teu peito tá aceso. Agora, uma pessoa da minha família conseguiu se superar. Uma pessoa que eu amo muito. Não estou criticando a pessoa, mas é um fato curioso. Ria que nem mocinha. Você Ué, ri muito Como é alto. que... porque ri muito gente. alto. Porque eu sou espalhafatosa. Eu sou essa Mas pessoa. como é que ri como mocinha? Ria feito mocinha. Fala feito mocinha. Não, e o não diga palavra é um clássico, né? Sim. Minha mãe até hoje tenta, bravamente.
Mas, enfim. Mas amiga, é muito louco, né? Essas questões todas. E com certeza tem muito da parte Mas cultural. é cultural, né, É gente? cultural. É o que a gente é ensinada. E outra coisa que eu sempre reforço com minhas pacientes é a higiene íntima. Por que a gente Sim. fala de higiene íntima? Gente, uma vulva toda machucada por conta de ducha. Sim. Não, e as vulvovaginite, Botar né, que pode ter. ducha dentro da vagina pra lavar lá dentro. Não se lava a vagina, se lava a Senhorinhas, vulva. pelo amor de Deus. Geralmente as senhorinhas fazem isso, porque elas entendem que tem que lavar. É porque a Principalmente vagina quem tem bexiga suja, baixa. né? Entre aspas. Já ouviu falar de lavar a sua bexiga? Não. Senhorinhas que estão com a bexiga baixa, lavar a bichinha. Meu Deus, nunca ouvi não, essa não. Já escutei no consultório. A bexiga tá abaixo, tá pro lado de fora e lava. Lava ela, né? Tá saindo. Gente, O próximo passo é botar um hidratante. higiene Brincadeira, íntima, minha gente, não educação façam isso, sobre por saúde favor. íntima. Educação sobre saúde íntima. E a pepeca dessa paciente toda machucada. Temos que orientar. Então, o primeiro contato, muitas vezes, se der tempo e a paciente permitir, a gente já começa no tratamento. Mas, geralmente, eu passo 1h30, 2 horas com a paciente no primeiro contato. As outras sessões é 1 hora. Mas o primeiro contato são tantas orientações de saúde íntima, Tanta porque eu coisa, não né? vou deixar essa mulher sair lavando, colocando uma ducha dentro da vagina. É, não tem lógica. E assim, é engraçado como a visão de que a genitália feminina, ela é imunda, né? Gira, gira, gira e aparece esse ponto. Porque você não vê. Pelo contrário, né? A gente sabe que o câncer de pênis é um câncer que tem total ligação com a higiene masculina. E ainda assim, o povo tá nem aí. Agora, a feminina não. A feminina tem que estar limpa e esburnida, como diria minha avó. Cheirosa. Cheirosa. E seca, né? E sequinha. É, tem que estar seca. Sim. As pacientes reclamam muito, porque quando chegou em casa, a calcinha estava úmida. Mas, gente, né? A vagina é lubrificada. É muito... Não vai estar sequinho o dia todo. Amiga, já teve alguma situação assim de você dar alguma orientação de higiene? Uma coisa que, ao seu ver, seria simples, mas a pessoa se recusasse, tipo, totalmente, teve, né? Sim, usar calcinha. É porque, Não assim, usar calcinha pra que não mim, gosta. pelo menos, elas não recusam, não me dizem de cara, não, sabe? No isso. máximo, a calcinha. Doutora, eu não consigo, não. Já Isso, tentei, os não relatos são consigo. Mas, no máximo, elas se calam, mas você vê que não vai fazer. É. Mas Você elas não percebe- chegam a você verbalizar, percebe não. Pela Isso, feição da isso. paciente que ela não tem um hábito e não vai fazer. Uhum. Como, por exemplo, usar o óleo de coco para região íntima, porque tem mulheres que se incomodam porque fica tudo úmido, Melacado. melecado. Ah, eu vou dormir com esse negócio todo molhado. Eu acho maravilhoso. Eu já já tive. já fica tudo prontinho pra de madrugada namorar. Adoro, arrasou, amiga. Já fica prontinho pra de madrugada. Vem, amor, chega. Meu nome é pronta, sobrenome é toda hora, não é mesmo? Arrasou. Eu tive um contato, na época que eu trabalhava com atenção básica, de uma menina, ela devia ter uns 10 aninhos, uma mocinha já. E o problema dela, a queixa dela, na verdade, da mãe dela durante a consulta, era que ela tinha um cheiro muito forte. Tinha um odor muito forte. E aí, conversa vai, conversa vem. No fim das contas, quando eu consegui realmente conversar de uma forma que não fosse, assim, desagradável para a paciente, aí, quando eu realmente fui perguntar, olha, mas você lava como? Você bota a mão aonde? A água bate aonde? Na verdade, ela nem abria os grandes lábios. Porque na cabeça dela, ela não podia nem tocar, Uhum. né? E a gente volta para o autoconhecimento. né? É. Novamente. É. Mais uma vez. Autoconhecimento, conhecer sua genitália, conhecer sua vulva. Pois é, gente, pega um espelhinho e olhem. Se Conheçam. olhem. Venham para a fisioterapia pélvica, porque é tanta Dai, coisa, maravilhosa. gente. São disfunções miccionais. O que são disfunções E miccionais? às vezes até discretas, né, Dai? É. Que você só vai ver lá na frente. Eu perdi um pouquinho, foi uma gotinha de xixi. E não procura tratamento. Às vezes sabe, mas por ter sido só uma gotinha... A maioria das pacientes que eu pego com perda de urina, que não é aquela paciente de livro, né? Aquela paciente mais velha, tal, paciente, é porque eu pergunto. Sim. Mas não é uma queixa relatada. Porque acho que é normal. É porque eu, durante a primeira consulta, eu pergunto. Mas não É muito louco como a gente se conforma com situações ruins, né? É. Porque
Dentro desse caso da paciente que eu falei, que nunca tinha tido um orgasmo, eu fiz a tia Melina do rolê. Eu tava sem paciente no serviço, aí eu abri a pelve feminina, eu disse, olha, aqui é o clitóris, aqui é a uretra, aqui é a entrada do canal vaginal. Lá dentro tem o canal vaginal, depois tem o colo do útero, aqui é pequenos lábios, grandes lábios, aqui tem a região perineal, aqui é o ânus. Ela ficou assim, Gente, doutora, tudo isso. é aí que é o clitóris, como quem diz, é esse miserável? Então, é o direito mínimo de um ser humano é entender as partes que ele tem. Uhum. Né? Então, não é feio você querer entender a sua região íntima, não é feio você entender o que é a vagina, o que é o clitóris, o que é isso, o que é o mamilo. Então, faz parte da sua E constituição. muitas vezes acha que não tem tratamento. Não sinto orgasmo, nunca senti prazer. Minha gente, veja, vamos ter uma conversa aqui, um rapidinho, bem definitivo, tá certo? Não ter orgasmo não é normal. Perder xixi não é normal. E ter vagina cheirando a flores também não é normal, ok? Fechou? Fechamento, E faltou né? dor durante a relação sexual. Dor durante a relação também não é normal. Agora Entendido, você né? fechou. Por favor, vamos parar? Parou a brincadeira? Obrigada. Perder um pouquinho de gotinha de xixi Não. já é perda urinária. É. Né? Exatamente. E assim, e é muito louco, meu Deus. Eu tava me lembrando agora da faculdade. Ontem. Porque eu sou muito novinha. Na cadeira de geriatria, tinha um professor meu, que inclusive continuo admirando horrores, maravilhoso. Tanto ele quanto outros professores dos excelentes. E eles comentavam assim, que quer irritar um geriatra? Diga que alguma doença é porque tá velho, é porque é da velhice. O envelhecer, ele traz alterações fisiológicas que dificultam muitas situações, que geram dificuldades. Mas não é por isso que você não vai tratar. A medicina tá aí para isso, a fisioterapia, várias outras ciências estão aí para isso. Então, não é porque uma situação parece ser esperada que não tem tratamento, minha gente. Então, se tem alguma coisa incomodando, isso na vida, no seu corpo, tem que correr atrás de resolver. Não é pra gente se conformar com pouco, sabe? Não, eu não tô tendo orgasmo, mas é bonzinho. E na terceira idade é um processo muito, assim, complicado. Não era para ser complicado, né? Mas acaba sendo complicado. Por quê? Muitas vezes ele se vê ali sozinho, os filhos foram embora, né? Cadê meu parceiro? Cadê minha parceira? Sim. Muitas vezes alguns com os DSTs, porque vai procurar ter prazer em outros lugares, não se previne, se contamina. Imagina uma idosa com herpes. E o Gente. envelhecer, ele já tira a sexualidade do idoso. Assim, não deveria, né? Mas se eu mandar uma pessoa que tá assistindo a gente pensar num velhinho, numa velhinha, não vai pensar numa pessoa que tem uma vida sexual ativa, né? Na verdade, eu acho que isso é mais os filhos que pensam. É. A gente, quando vê de fora, a gente acha que tem. Mas, por exemplo, os meus pais, entendeu? Os seus Entendi. pais. Eu não, sou super de boa em relação a isso. Mas o que a gente vê é isso. É que quando elas chegam no consultório acompanhada das filhas, as filhas ficam, mamãe! Que horror! Aí ela, mas eu namoro ainda com seu pai. Sabe? É bem assim, eu digo, mas qual o problema Menina, dela eu tenho uma namorar? história ótima em relação a isso. Meu quarto divide uma parede com o quarto dos meus pais. E eu também sou muito de boa. Sou muito de boa. Aí teve um belo dia que eu escutei uma movimentação no banheiro, assim. Eu escutei que alguma coisa tinha tido impacto. Algo Tinha tido impacto. aconteceu. Aí eu botei meu fone de ouvido, meus JBL maravilhoso, né? Botei aqueles ASMR de barulho de chuvas, deixo os dois lá E pronto, eu aqui. e fui dormir. No outro dia de manhã, quando eu me acordo, a manhã fez... Tu não viu, não? Eu disse o quê? Eu desmaiei no banheiro. Meu Deus! Eu desmaiei 2 vezes no banheiro. Eu disse... Ah! Fiquei me sentindo uma filha horrível, né? Mãe, eu pensei que vocês estavam se agarrando. Aí ela fez... Minha filha, minha mãe, ela tem síndrome vasovagal. Então, qualquer dor de barriga, qualquer desidratação, ela desmaia. E o barulho que eu ouvi foi ela caindo no chão. E o segundo barulho foi pai se ajoelhando pra segurar ela. Enfim, depois eu soube que ela teve cianose. Quase que o negócio dá ruim. E eu acredito que eles estavam se agarrando. Aí imagina eu no outro dia, no café da manhã. Porque geralmente eu sou muito atenta, eu tenho um sono relativamente leve. Então quando tem alguma coisa errada, eu sinto e acordo. Aí o pai me fez, achei tão estranho. Quase que eu mando tu pegar... Meu pai, ele tem uma
bolsa de emergência que a gente chama de Damiana. O que você pensar de tubo orotraqueal, de laringo, de kit de acesso central tem dentro dessa bolsa. Então ele fez de manhã, menino, tu não se acordou não? Quase que eu peço pra tu pegar a bolsa. Porque eu pensei que ia ter que entubar tua mãe aqui. Aí eu disse, pois eu tô arrasada, tô me sentindo filha péssima. Tô achando outra coisa. Eu pensei que vocês estavam se agarrando. E aí a greia do hospital, no outro dia, foi a gente conversando sobre isso. Minha gente, eu crente que mãe e pai não estavam se agarrando. Quando é no outro dia, eu descubro que mãe passou mal e desmaiou. Não era melhor que tivesse se agarrando a bichinha? Porque é normal transar. E por que não é normal na terceira idade? Exatamente. Gente, Mas é engraçado isso. eles precisam namorar. Pois é tão é. bom os hormônios, né, Não na só terceira precisam idade. como querem, né? É importante. E lá em casa é justamente o contrário. É vital, Eu falo vida. as coisas, aí minha mãe fala, meu Deus do céu, eu conversando com essas coisas com a minha filha. Minha mãe fica toda errada, amiga. Então, eu sou a... Eu que deixo minha mãe ruborizada, não é o contrário, sabe? Aí agora ela já se acostumou. Já tá deixando a vida levar mesmo. Tá se acostumando com a ideia. Na verdade ela tá aceitando, né? Não tem muito o que fazer. E eu fico imaginando uma paciente que tem... Assim, a função sexual era para ser maravilhosa, porque ela tem uma consciência. Ali, na primeira vez que a gente vai fazer a avaliação, ela consegue contrair logo de primeira. A gente dá a informação, ela contrai. E há 20 anos não tem relação sexual. Por quê? Por que não? Ah, porque eu já tenho 82 anos. 85. Uma 80. pessoa da minha idade, né? Sempre tem esse clássico. Uma velha da minha idade. Minha avó dizia muito. Educação sexual. É. Também na terceira idade. Não é só para os jovens. Né? Minha gente... Hoje Muitos os babados. episódios foram pesados, viu? Mas daí eu amei que você tá aqui com a gente. Ai, obrigada. Foi ótimo nossa Foi conversa, maravilhoso. Uma conversa mesmo, né? Mas aqui Bem é assim, tranquila. a gente entra no assunto, sai do assunto, dá fuga ao tema, volta Fala pro da minha tema, família, volta. É bem leve, Eu bem tenho tanto espontâneo. medo de como minha família assiste esses episódios. Eu fico nervosa. Mas, minha gente, acho que hoje a gente conseguiu sanar pelo menos as principais dúvidas, né, amiga? E não se acanhem, de E deixar verdade. também Mandem no a inbox. mensagem sobre a importância, né, da fisioterapia pélvica em Total. vários momentos da vida da mulher e do homem, né? É. Geralmente quando tem alguma patologia, mas mais Sim. da mulher, independente Em de ter todas alguma as fases coisa, da mulher, em todas as fases. idades. Desde criança, porque tem crianças que têm dificuldade de ir ao banheiro também, né? O processo de desfraude pode ter sido um processo traumático. E essa criança, com 8, 9, 10 anos, ainda urinando Tem na as cama. repercussões, né? Interessantíssimo, né? Então, são em todas as fases da mulher, principalmente na gestação. A gente vai deixar também o contato de Dai no final do Minha podcast. gente, sigam Dai maravilhosa. Marquem consulta com ela. Ela é uma rainha, ela é muito fofa. É sério. E não esqueçam da obrigada. gente, né? De seguir a gente. Vai, como @ é. o Quarto Rosa com 2 As. 2 As. Um só vai parar no canto errado, tá? E sigam a gente no Instagram. No YouTube, a gente tá batendo 100 inscritos, amiga. Minha gente, Olha. sigam a gente lá no podcast em todas as mídias sociais. Um beijo enorme. Tchau, E sigam gente. Dai também. Até o próximo episódio. Beijos. E lembre lá de curtir a gente, viu? E curta a Dai também. Tchau. Tchau, tchau.